Hare Krishna, boa noite, Brasil. Haribo. Um prazer estar aqui com vocês novamente, dando continuidade ao Falando Francamente. Hoje a gente tem aqui dois convidados especiais. O nosso convidado que a gente vai entrevistar é Deva Madhava Dasa, da América. Ele vai se apresentar. E a nossa querida irmã espiritual, discípula de Acharya Deva, conhecida por muitos de vocês, Krishna Sneha, ela veio, gentilmente, ela aceitou o convite para traduzir. Então, eu e Atma, a gente vai ficar mais livre para poder conversar com o Prabhu sobre esse tópico muito importante. Nós vamos começar com Deva Madhava Prabhu apresentando ele mesmo, e a Krishna vai traduzir para vocês. E, bom, se Atma, você tem alguma coisa para dizer? Quer introduzir o tema? Então a gente pode começar. Obrigada. Atma? Atma, tá me ouvindo? Uau. A internet dele deu um problema. Ok, não tem problema, Atma já vai voltar, a internet dele está com dificuldades. So we will start giving the words to Deva Madhava Prabhu. He will present himself. Nós vamos começar com Deva Madhava Prabhu apresentando ele mesmo. Welcome, Deva Madhava Prabhu. Thank you, Nitya Kishori. Very happy to be here. I appreciate you inviting me. Thank you. Sneha? Obrigada, Nitya Kishori Mataji, obrigada por me convidar. Muito bom estar aqui. So, Prabhu, what's your background? Where are you coming from? When you joined ISKCON? Please tell us a little bit about your story. Sneha? Eu tenho que traduzir o que você fala para ele. Uau, ok. Não. Eu estou falando em inglês. Quando eu falar em inglês, você traduz em português. Eu traduzo... ok. Então, gente, obrigada. Então, Prabhu, boa noite. Pode nos falar um pouquinho do seu background, da sua história, como você chegou até aqui? I grew up in the US, where I still am, and I met the devotees in 2010 after graduating from college. Eu conheci os devotos em 2010, eu cresci nos Estados Unidos, onde eu me encontro até agora, e conheci os devotos em 2010. I used to sell encyclopedias, like big textbooks, door to door through college. That's how I paid my way. So I met the devotees by knocking on their door to sell them some books. Eu costumava vender enciclopédias de porta em porta. Foi assim que eu me mantive através da universidade, né, dos meus estudos. E eu conheci os devotos porque eu bati na porta de um deles. But instead, the devotees gave me a book. Mas ao invés de eu dar book, os devotos me deram um livro. So that was 2010, and in 2011, I moved into the temple in Detroit, which is a bigger city in Michigan. His Grace Ambarish Prabhu and another disciple of Prabhupada, Leka Shivanti Mata, they bought it for Prabhupada in 1975, the Fisher Mansion. Many of you have probably heard of it from the Lilamrita. Então, muitos de vocês devem ter ouvido do Lilamrita, que Ambarish Prabhu e... What is the name of the Mataji? Leka Shivanti Mata. Leka Shivanti Mata compraram essa mansão em Detroit chamada Fisher Mansion. E aí, esse ano é o ano de 2010, 2011, quando eu participo desse templo. So I lived in the ashram there for a year and a half. And then we started a preaching center in a nearby college town. And from that college preaching center, we started a community that we call now the Harmony Collective. And we have... Go ahead. Então, eu morei no ashram por 2 anos. E nós começamos um programa nos arredores perto do templo, nos arredores de Detroit, chamado Coletivo Harmonia, que ainda existe até hoje. So in our community, we have a Gornitai temple, we have a restaurant, and we have a farm with 7 cows and 10 acres of land.
and we just recently opened a storefront to do yoga and those kinds of things as a way to bring people connected with the community. Então, na nossa comunidade, nós temos a deidade de Goranitai, temos restaurante, temos uma fazenda com 7 vaquinhas e acabamos de abrir um espaço de yoga para convidar a comunidade a participar de mais dessa maneira. So today I was invited to share something about the male-female dynamic in our devotee communities, and I'm you could say well experienced in my mistakes, because during the starting of our ashram and community, I was married to one devotee who left me. We got divorced. Então, eu fui convidado hoje para compartilhar sobre essa dinâmica entre homem e mulher. E eu me sinto, a minha qualificação para falar nesse assunto vem dos meus erros, dos meus enganos. Porque no início nessa fase que eu estava no ashram, eu me casei com uma devota que depois me deixou, nos separamos. It was a very sad experience for me, but I'm also happy to say that I learned my lesson. I'm happily remarried, and I see how a lot of the young men who enter into Grihastha ashram make the same mistakes I was making. So I like to share my understanding now to try to prevent that same difficulty for other people. Então, foi uma experiência muito triste para mim, mas ao mesmo tempo, eu agradeço, porque eu estou atualmente assim, casado, muito feliz, e eu sinto que essa experiência me deu a oportunidade de aprender coisas que eu posso compartilhar com as pessoas com a intenção de prevenir erros futuros de outros. I think I'll stop there. There's lots to say, but I'll stop there. Acho que eu vou parar por aqui. Tem muito para dizer, mas vou parar por aqui. Ok. Então, a gente vai começar aqui. Vocês ouviram que o Prabhu, ele se casou, né, depois de ter ficado no ashrama. Me perdoa a confusão, eu falei que ele veio de filho de devotos, porque ele é muito jovem, mas não, ele veio da universidade. Então, bom, vocês sabem que, falando francamente, é um programa onde a gente tenta ser o mais transparente possível. Então, dessa maneira, nós podemos, ao invés de colocar fumaça no entendimento dos devotos, a gente pretende aqui expor as coisas de maneira clara. Então, dessa maneira, nós podemos avançar espiritualmente e a gente pode entender melhor o que acontece conosco. So, I'm sorry, Sneha, I'm just telling him very quick what I said so he doesn't get lost. I just told them, Deva Madhava, that this program is speaking straightforward. And then we are very clear here. And the goal is to, instead of putting smoking, in our mistakes and bad behavior and misunderstanding, we put it light. So then we can recover from our mistakes and we can help others. Not only you, today we are talking about relationship with you, but before we spoke about relationship between authorities, programs, and we called people here before authorities to explain themselves, their attitudes. So the program has this vibe, so it's difficult to explain in text or speaking together because there are not so many programs like that. So now I am, openly speaking to you, so then you can understand where you are and how can I speak here, okay? Happy to be a part. Okay. Feliz So okay. So Prabhu, can you tell us? Por favor, Sneha, você pode traduzir porque agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Prabhu, por favor, você pode falar para a gente o que aconteceu? Você tem que falar em inglês, né? Relacionamento. Você fala para ele, tá? Você traduz. Ok. Okay. Você pode falar para a gente o que aconteceu no seu relacionamento em detalhes? Prabhu, can you please share with us with some details what happened in your relationship? The first relationship, that one? Yeah. Mm-hmm.
Well, I met my first partner. She started coming to our preaching center. And when she first began coming, she was a full-time student at a university next door. So she had to drive 15 minutes each morning, but she would come to Mangalarti almost every day, 4:30. Ok, quando eu conheci a minha ex-esposa, ela também ela era uma estudante. E ela estudava numa universidade perto daqui, então ela tinha que dirigir 15 minutos, mas ela vinha todas as manhãs para o Mangalarti. And on top of her dedication to coming and going to school full-time, she was also working 4 different jobs to be able to pay for school and maintain her lifestyle. E além de ter que dirigir para participar do Mangalarti de manhã e dos estudos, ela também tinha 4 empregos onde que ela mantinha para poder pagar né, a universidade. So when I saw, and then one day, we became very close friends. There was a very quick friendship. There weren't a lot of us in the preaching center already. And so she and I became close friends. And one day, a kind of random devotee out of nowhere asked her to marry him. Então, não tinha muitos de nós no ashram, né? Então, nós desenvolvemos uma amizade muito próxima, muito rapidamente, assim. E um certo dia, out of the blue, out of nowhere, sem esperar, um devoto pediu para que ela casasse com ele. And that clued me in that one day she might leave. She won't be there in the ashram always. And so I decided I want to marry her instead. And so, isso de repente despertou em mim a realização de que, peraí, ela não vai estar sempre aqui no ashram, um dia ela vai embora daqui. E aí eu realizei que, na verdade, eu quero casar com ela. So we got a lot of support. Devotees were happy, and they were telling us we'll be like a power couple, because I was young, but I'd started this preaching center and I was attracting young people, and she was very smart and capable. She danced beautifully, she sang beautifully, she's a painter, she's an artist. So devotees saw there was a lot of potential for service between us as a couple. Então a comunidade apoiou muito, né, o nosso casamento, porque eles viram que eles costumavam dizer que nós éramos um casal poderoso, porque eu comecei esse programa de pregação, né, muito cedo na minha vida espiritual, e ela assim atraindo pessoas jovens, pregando para pessoas jovens, e ela era uma pessoa muito inteligente, ela é uma pessoa muito inteligente e muito dinâmica, e é uma pessoa que também artística, ela canta bem, dança bem, então e pinta, né? Ela é uma pintora. Então todo mundo ficou alegre e apoiou muito nossa relação. So I also thought that I was getting this partner who would help me run the preaching center, somebody who would do a lot of service, and we would expand our offering to our spiritual master. And in the beginning, that's how it was going. But once we got married, something changed. E eu também pensei que que eu estava ganhando uma parceira que ia se juntar aos meus esforços de servir a pregação, de expandir esse programa, sabe, incrementar essa oferenda para o nosso mestre espiritual. Porém, quando nós nos casamos, e foi assim no início, porém, quando nós nos casamos, alguma coisa mudou. Suddenly she became very emotional, and what I saw as inconsistent, and she wasn't able or willing to do services that she used to be able and wanting to do. Então,
ela se tornou muito super emocional, né? E até coisas assim que ela já fazia antes, que eu tinha expectativa que ela assumisse a responsabilidade, que ela faria, ela não conseguia mais fazer. And I took that personally and thought that something was wrong. Either she was upset with me or I had done something wrong as a husband. And I was upset by that, but I didn't communicate it to her clearly because it was intimidating to think that already at the beginning of the marriage, things seemed to not be going the way that I expected them to. Então, eu achei que eu tomei a responsabilidade para mim, achei que talvez ela tivesse chateada comigo ou que eu estivesse falhando no meu papel de marido, né? E eu estava com esses sentimentos, mas eu nunca revelei para ela, porque eu me sentia assim intimidado de assumir que logo no início da nossa relação, do nosso casamento, eu pudesse estar falhando. E as coisas não estivessem indo como eu estava esperando. What I could only learn later on, looking back, was that when we actually became married, that's when she allowed herself to finally start to be a woman. And I was used to her behaving like a man. And now that she was married to a man, she wanted to live a natural life. And I didn't know what that was or to expect it. So I became scared and angry. And that made her angry and sad. Wow, powerful. So, ele está falando que, então, o que eu não realizei, mas com o tempo eu pude olhar para trás e entender, é que, na verdade, quando nós nos casamos, foi o primeiro momento em que ela teve a oportunidade de se situar como uma mulher. Porque até então ela vinha funcionando como mais na capacidade de um homem, né? E quando nós nos casamos, ela se sentiu à vontade de se colocar na posição de mulher, de receber, né, nessa posição. E eu não conseguia entender isso, e isso me deixou brabo e frustrado. E eu não sabia como lidar com essa situação. It was actually a sign of her trust and love for me that she became more emotional and expressive, but I took it as something wrong. Foi, na verdade, isso foi um sinal de amor e confiança da parte dela, que ela se permitiu, né, mostrar mais desse lado ou agir de maneira mais natural. Mas eu, na verdade, não tinha maturidade, eu não entendi. Na época, eu não entendi isso. And so then she lost her love and trust for me because I didn't know how to take care of it. Então, ela perdeu o amor e a confiança por mim, porque eu não soube como cuidar disso. And in looking back, what I understood was that my mindset about relationship and marriage and men and women was given this wrong idea by the modern world that men should treat women like men if they want to show them respect. Então, olhando para trás, eu vejo que um grande problema foi meu estado mental influenciado pela civilização moderna, de que um homem deve tratar a mulher como um outro homem. Isso é um sinal de mostrar respeito a ela. And then our devotee community, because it has this fetish, this fascination with renunciation, makes that dynamic worse and makes devotee women have to behave like men in order to be respected and appreciated in the society.
Então, além disso, na nossa comunidade Vaishnava, existe esse fetiche com relação à renúncia. Então, há uma pressão sobre as devotas no corpo de mulher, no corpo feminino, que elas devem agir como homens para serem respeitadas, para ganharem o respeito dos outros. And when that misunderstanding is there, the sacred synergy, the relationship in Grihastha ashram is ruined. It's spoiled by that misunderstanding. And then the relationship breaks apart and the connection with Krishna via that relationship is also lost. Então, quando há esse engano, essa confusão, né, com relação a essa dinâmica de homem e mulher, aí isso arruína tudo. Há uma quebra da conexão e uma quebra da nossa conexão também de como servir Krishna. I'll stop there. Eu vou parar aqui por agora. Sneha, Oi. tá chocada? É a realidade, né? My God. A realidade dói às vezes, mas é a realidade. Importante. She said the reality is painful, but is this a reality? Yeah. Ok. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que existe uma dupla confusão, não é, no mundo moderno, das dinâmicas entre homem e mulher, e dentro do movimento, não é? A gente experimentou muito bem, pior ainda, né, Sneha? Quando o homem entra no Grihastha Ashrama para renunciar. Imagina, Grihastha Brahmachari, Grihastha Sannyasi, é totalmente oposto do que ele deve fazer. Não, eu quero falar uma coisa aqui, que eu não sou feminista, eu sou mãe, nem a Sneha também, a gente já falou muito sobre isso, a gente acha que a maternidade é super importante. No Gopala Champu e outras literaturas mostra que o poder feminino tem o seu lugar na consciência de Krishna, e é incrível, é maravilhoso, e a gente está feliz com isso. Então, essa ideia de que... aí o Deva Madhava falou, não, que a mulher, para ser respeitada na consciência de Krishna, ela precisa se comportar como homem, respeitada e apreciada. E aí algum fanático, né, pode vir e falar assim, por que você quer ser apreciado e reconhecido? Isso tudo é Maya, não é, Sneha? Verdade. É essa pressão que a pessoa sente, mas sem reconhecimento e sem apreciação, me fala qual ser humano pode estar em equilíbrio, não é? E acho que cada um quer ser apreciado na sua própria natureza, né? Ser encorajado a servir, ser encorajado a realizar coisas. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, que o nosso dever prescrito nasce da nossa natureza. Então, por que a gente pensa que a gente pode demandar, né, que as pessoas se encaixem em algo que não é da natureza delas e conseguirem ser felizes e realizar coisas equilibradas e importantes? Se no âmbito mais essencial a gente está completamente desalinhado. Que é a nossa natureza. Sim. We are discussing a little bit here in the show about the nature of the woman and the nature of the problem and the both confusion that's going on outside in the modern world and then the worst inside. So your analysis are going to show us how challenged, I understood where you were going, how challenged and how, this is for everybody, and how can we be out from here? Now I understand why you're so famous. First, I had to be infamous. Exactly, me too. Eu falei pro Deva Madhava que o que ele vai falar, eu estou entendendo para onde ele está indo, e é muito profundo, e é muito
importante, e aí agora eu estou entendendo porque ele é tão famoso, porque aqui em Mayapur, não, agora eu estou nos Himalaias, mas quando eu estava em Mayapur, ele estava lá e aí todo mundo ele fez umas palestras, ele fez uns encontros e o pessoal divulgou em toda parte, blá, blá, blá. Então tá, vamos continuar, né, Sneha, com a entrevista. Let's go to continue the interview. Sneha, well, a gente pode ir passo a passo, né? Ele só falou sobre isso agora. I want to ask him when in time, quando que ele descobriu que tinha esse problema? Era tarde demais? Prabhu, when you realized, this problem, was it too late? I began to recognize this after 2 years of marriage. Eu comecei a realizar isso depois de 2 anos de casamento. And then she left me at 3.5 years of marriage. E ela me deixou com 3 anos e meio de casamento. I did try to change things, but I didn't understand on a deep enough level to fix what had been broken. Eu tentei consertar, mas eu não tinha um entendimento profundo para recuperar aquilo que tinha sido quebrado. Afterwards, she had left in a way that was upsetting to a lot of people. She's still in Krishna consciousness, but the way she chose to leave our marriage upset a lot of people. And people were kind of encouraging me to blame her. Então, também, a maneira como ela me deixou foi muito chocante, chocou várias pessoas. E ela ainda continua na consciência de Krishna, mas toda a questão envolvendo a dissolução do nosso casamento, como ela foi embora, foi chocante para muitas pessoas. E os membros da comunidade, eles estavam me encorajando a culpá-la por isso. And I feel like Krishna rewarded me because with the understanding I have now, because I accepted what the Shastra says, which is that the responsibility of the relationship is with the husband. E eu sinto que os Shastras me abençoaram, me presentearam com o entendimento que eu tenho agora de que a responsabilidade pelo sucesso do casamento é do marido, é do esposo. So she had left me, but it was because I was never there for her. Então, sim, ela me deixou, mas é porque eu não estava presente, eu nunca estive presente lá para ela. And then I began to read the Bhagavatam, and I found pastime after pastime that helped me to see what was going wrong in the way I'd approach things and how to do it right. E aí eu comecei a ler o Srimad Bhagavatam e eu tinha passatempo após passatempo ilustrando, né, vários aspectos do que tinha acontecido de errado e como eu podia aprender com isso. The first verse that I read after she really left, her name was in the Sanskrit. Uau. O primeiro verso que eu li do Bhagavatam, depois que ela foi embora, o nome espiritual dela estava no verso. And it was Sati speaking to her father Daksha. E era Sati falando com seu pai Daksha. Telling him that he is actually a man at fault because he finds fault in a man like Shiva who actually has no fault. Então ela dizia para ele que na verdade ele é um homem com faltas, né? Porque ele estava achando faltas, achando defeitos numa personalidade como o Sr. Shiva que não tem defeitos.
And her name was in the verse. And this was her complaint to me always early on, was that I always found little faults with everything she did. Ah, e o nome dela estava nesse verso. E essa mensagem veio como, assim, ilustrando o sentimento que ela tinha de que eu sempre achava pequenas faltas, defeitos em tudo que ela fazia. From there, I began to understand that this is what it really means to protect a woman when I am her protector, her husband or her father, whatever the relationship is. To protect a woman means to accept her as she is. Então, a partir daí, eu comecei a entender que proteger uma mulher, quando você é um pai, quando você é um esposo, quando você está nessa posição de protetor, é aceitá-la completamente como ela é. As soon as I accept her and don't try to change her, that's when she can change for herself in the best way, in a healthy way. Haribol. No momento que eu a aceito exatamente como ela pode fazer o movimento de fazer as mudanças que ela necessita para crescer na pessoa que ela está destinada a ser. But if I try to change her or impose on her, it's actually a sign of my own insecurity that as a man, I'm made uncomfortable in the presence of her femininity, in the presence of this woman. I'm uncomfortable, therefore I try to change her. Mas se eu procuro mudá-la ou controlar de alguma maneira, isso é um sinal da minha própria insegurança, né, perante a feminilidade dela. Yeah. Uau. Obrigada. Incredible realization. Que realizações fortes e importantes. Yeah. Pergunta, Krishna Sneha. Ele pede para ele ir mais profundo no que ele acha que que atrapalha a dinâmica nos relacionamentos entre homem e mulher no movimento Hare Krishna. Prabhu, can you go a little deeper, or much more deeper if you want, as deep as you want or wish or can, in this dynamic of relationship between husband and wife, men and women, like what impairs this within our movement, within Hare Krishna movement? The desire to be the controller. O desejo de ser o controlador. As a man, I think that the Shastra gives me permission to control my wife. Eu posso pensar que o Shastra me dá permissão para controlar a minha esposa. But that idea actually comes from the secular world. Mas essa ideia, na verdade, vem do mundo secular. I think everyone knows The Simpsons, right? Acho que todo mundo conhece os Simpsons, certo? The Simpsons are the family that every family in media has modeled for the last 60 years. Os Simpsons são a família que todas as famílias, em média, têm se espelhado. Movies. Yeah. Everything. And that family dynamic is that the husband is stupid and always wants to have sex. And the wife is a nag. And then the children don't trust them or care about them because they see that their parents are miserable. Então, esse estereótipo, ele está
ele tá estampado em todos nos filmes, em todas as coisas, de que o marido, ele é um estúpido e só quer sexo. Excuse me. E a mulher, ela tá sempre reclamando, né? Sempre dissatisfeita, reclamando. E os filhos não se importam com com nada, com nenhum dos dois. So the husband and wife are compared to a ball and a chain. Like this phrase, ball and chain, this inconvenient thing. My husband is an inconvenient thing. My wife is an inconvenient thing. Então, a mulher e o marido, eles são, a mulher e o homem, eles são comparados a essa bola e a corrente, sabe? Que põe num presidiário, por exemplo. Muito antigamente, né? Não se faz mais isso. Mas é uma expressão que se usa, que é uma coisa inconveniente. Né? A mulher sente que o marido é inconveniente e o marido sente que a mulher é inconveniente. Um é a bola e o outro é a corrente. Então, tá conectado ali, mas é uma coisa inconveniente. This idea of our spouse being bad is actually coming from the secular world. Na verdade, essa ideia de que o nosso esposa é inconveniente, isso é uma ideia que vem da cultura do mundo secular. And because that is our conditioning, when we read the Shastra, that's what we read. E porque esse é o nosso condicionamento, quando nós lemos Shastra, é isso que a gente lê. We see, aha, I can hate my wife. I can hate my husband. Você pensa, tá vendo aqui, ó, eu posso odiar minha mulher, eu posso odiar meu esposo. But that's just laziness. Mas isso é simplesmente preguiça. Mahaprabhu says, manina manadena, that I have to learn to offer all respect to others and expect none in return for myself. Mahaprabhu said, manina manadena, que eu devo oferecer todo respeito aos outros, às outras entidades vivas, e não esperar nenhum respeito próprio. If I can't even do that to my spouse, my wife, then my idea of doing it for others is a joke. Se eu não posso fazer isso nem para minha própria esposa ou esposo, então a ideia de fazer isso para qualquer outro é uma piada. Protecting our wives, protecting women, doesn't mean stopping them from doing something. Proteger as nossas esposas, nossas mulheres, não significa pará-las de fazer outras coisas, qualquer coisa. It means supporting them so that they can do whatever they want and they will be safe when they do it. Significa protegê-las e apoiá-las para que elas possam fazer o que elas têm desejo de fazer. E assim elas estarão protegidas. But because our men are lazy, they've read the Shastra to excuse them from doing this service. Mas porque os nossos homens são preguiçosos, eles usam o Shastra como uma desculpa para não fazer o seu trabalho interior, né? Eu acho. And if they've entered Grihastha ashram and they have that attitude, they're cheaters. E se eles entram no Grihastha ashram, eles têm essa atitude, eles são enganadores. And they're destroying the faith of others. Eles estão destruindo a fé dos outros, de outros. So when this is understood, go ahead. Just a second. Which attitude? Qual atitude? This attitude of resenting my spouse. Essa atitude de... Como traduz o resent? Yeah. Can you please give another synonymous for resent? Synonym, sure. This I forgot attitude of seeing my spouse as a burden. Essa atitude de ver meu esposo como um burden. Yeah. Burden é... Desculpa, eu digo como peso. Desculpa, como peso. Peso. See, going back to my first wife, when she wasn't willing to do the services that I thought she would do, I saw
her as a burden. Então, voltando ao exemplo da minha primeira esposa, quando ela não estava fazendo os serviços que eu tinha expectativa que ela fizesse, eu comecei a sentir que ela era um peso. I didn't understand that the emotions she was showing me, those were the real gift that she was bringing to the relationship. Na verdade, eu não entendia que as emoções, os sentimentos que ela estava revelando, que ela estava abrindo, mostrando para mim, eram os verdadeiros presentes que ela estava trazendo para nossa relação. Women are less intelligent because they're more emotional. As mulheres são menos inteligentes porque elas são mais emotivas. Which is a form of intelligence. But the goal, no, it's not. The goal of bhakti is bhava. The goal is emotion. Mas o objetivo de Bhakti é Bhava, que são emotions. Buddhi, Emoções. buddhi, intelligence, is for the purpose of getting to ecstatic emotion. Buddhi, inteligência, tem o propósito de nos levar a emoções transcendentais. This is the opportunity that the man has when he actually protects a woman, is that he learns how to experience emotion. Essa é a oportunidade que um homem tem quando ele protege uma esposa, uma mulher, que ele tem a oportunidade de experimentar emoções. But because our men are not very intelligent, Mas porque nossos homens não são muito inteligentes, they try to force women to act like dumb men. eles tentam forçar as mulheres a agirem como homens idiotas. When Ashvatthama killed the children of the Pandavas, Quando Ashvatthama matou os filhos dos Pandavas, all the world's smartest men were standing in a circle. Arjuna, Yudhisthira, Bhima, even God himself, Krishna, was also there. todos os homens mais espertos do mundo estavam reunidos num círculo. Yudhishthira, Arjuna, Bhima, até mesmo a suprema personalidade de Deus, Krishna, ele mesmo estava presente. And they were all trying to figure out with their intelligence what to do with Ashvatthama, but they couldn't decide because he's a Brahmana. E todos eles estavam tentando assim decidir o que fazer com Ashvatthama, mas eles não podiam alcançar uma conclusão porque ele era um Brahmana. The person who solved the situation was Draupadi. A pessoa que resolveu a situação foi Draupadi. Because she had the emotional understanding of the situation. Porque ela tinha a compreensão emocional da situação. She gave this insight to her husband Arjuna. Don't kill him because I don't want his mother to experience the pain that I'm going to experience. Ela falou para Arjuna, não o mate, porque eu não quero que a mãe dele passe pelo sofrimento que eu estou passando. And Arjuna understood right away. Kill him without killing him. E Arjuna compreendeu imediatamente, devo matá-lo, porém sem matá-lo fisicamente. So he defamed him. He cut his hair, took his jewels. Socially, he's dead now, dishonored, but he's alive physically. Então ele o desonrou, né? Ele cortou o cabelo, tirou as joias. Sim, foi uma humilhação perante a sociedade. Porém, ele não tirou a vida dele. The men couldn't come to this on their own. Os homens não poderiam ter chegado a essa conclusão por eles mesmos. They needed this emotional insight from the protected Draupadi. Eles precisavam
desse insight, dessa, né, de Draupadi, que era protegida, né? Era uma mulher protegida. It was still Arjuna's decision to make and his action to take. Assim, em última instância, foi a escolha de Arjuna e a responsabilidade dele de levar a cabo. But it was Draupadi's emotional insight that got him there. Mas foi o insight emocional de Draupadi que o levou até o que ele deveria fazer. So I used to think I was a good husband if my wife was happy. Então, eu costumava pensar que eu era um bom esposo se a minha esposa estivesse feliz. Now I understand I'm a good husband if my wife is crying. Agora eu entendo que eu sou um bom esposo se a minha esposa está chorando. Because it means she's able to express herself safely. Porque isso quer dizer que ela é capaz de expressar suas emoções com segurança, se sentindo segura para expressar ser quem ela é, expressar suas emoções. And there's gold, there's jewels in that emotion that's coming out. E há joias nessas emoções que se manifestam. And with my intelligence, that's my part, I can bring those out for both of us. E com a minha inteligência, eu posso trazer essas joias para a superfície para que nós dois nos beneficiemos. So who's more valuable, the miner or the mine? Então, o que é mais valioso? A mina ou o minerador? Really, you need both. Na verdade, os dois. Uma coisa não faz sentido sem a outra. And this is the beauty of Krishna's arrangement. E essa é a beleza do arranjo de Krishna nas relações. Thank you. I want to say something because I expressed, before you went into all of this, that emotions are a form of intelligence. And you said no. But I say that from personal experience, because whenever an emotion arises, and I have learned, I actually have been, this year has been a very deep sabbatical year for me here in Mayapur. I'm going through an incredible life change and learning to dive within and be with the most uncomfortable emotions that arise, because learning that there's a teaching there. There's something very powerful that can open. It's like a key. It's a key that opens, the door to a next level of evolution. So that's why I say emotions are, a form of intelligence. The only reason I said no is because emotion or intelligence can't bring you the value that emotions can. It's an insult to emotions to call them intelligence. It's just this discomfort we have because of these bad ideas coming from the West and rationalism that don't give emotions their proper credit. Okay. I'm going to translate. Yes, please. Gente, eu só tomei aqui uma brechinha para expressar para ele que antes dele falar, né, o que ele estava compartilhando sobre a Chaitanya, aquilo tudo, eu falei para ele, eu expressei para você que emoções são uma forma de inteligência, e você falou que não. E aí eu quis compartilhar a minha experiência pessoal, a realização de que sim, emoções são uma forma poderosa de nos trazer ensinamentos. Né? Eu estava falando para ele que eu estou passando por uma grande transformação na minha vida, e eu estou esse ano inteiro aqui em Shidam Mayapur, tomando refúgio aqui, passando por um processo muito profundo de mergulhar em emoções muito desconfortáveis, em aspectos de dor, mas assim, aceitando e realizando que isso tudo traz, são como chaves, sabe? É uma chavezinha que abre assim o portal para um novo nível de evolução de consciência mesmo,
sabe? Então, existe um potencial muito grande de aprendizado com as nossas emoções, porque a gente sente certas coisas e existe algo ali que pode ser desvendado, né? Então, ele falou assim, sim, eu falei que não, porque eu considero um insulto considerar emoções uma forma de inteligência, porque inteligência, ela vem muito do racionalismo, entendeu? Então, a inteligência tipo assim, é uma coisa poderosa por si só. Não precisamos classificar como inteligência. We don't worship Buddha. Nós não adoramos Buda. We worship Mahabhav Nós adoramos Mahabhav, in the form of Mahaprabhu. na forma de Mahaprabhu. For us, emotions are the highest. Para nós, as emoções são o mais elevado. Exatamente, exactly. Ok, então vamos continuar aqui com a entrevista. O tema é o fetiche da renúncia. Então, Prabhu, será que você podia falar, por favor, sobre essa questão do termo Grihastha Brahmachari, Grihastha Sannyasi, e o problema de uma pessoa trazer o conceito de renúncia para dentro do casamento, por favor, e de uma vez por todas? Okay, so moving on with our interview here, Prabhu, can you please expand on this fetish with renunciation, and what are the problems caused by this mentality of Grihastha Sannyasi, Grihastha Brahmachari, when those concepts are brought into the Grihastha ashram? I just want to say, Krishna Sneha, I'm really happy for you personally that you're having the experience and realization you are in Mayapur. That's very sweet, especially in Mahaprabhu's land, the land of Mahabhav. Haribol, that was a great gift, pure mercy. Jai. No. Srila Prabhupada ki jai. So the Grihastha Sannyasi idea, Krishna himself says, chapter 5, Sannyasastu mahabaho dukam aptam ayogata. If your mood is that of a sannyas with ayogata, without connecting to me, if you think hating Maya means loving me, you're just going to get more suffering. Então, entrando nesse conceito do Grihastha Sannyasa Brahmachari, Krishna mesmo fala no 5º capítulo do Gita, que se você, nesse verso que ele citou, que se você pensa que a renúncia leva até mim, que renunciando Maya leva até mim, você está... Sorry, can you please repeat the last part? If you think that renunciation leads to me... You're just going to find more suffering. E você só vai encontrar mais sofrimento. Dukam aptam, dukkha, suffering. Aptam, all you're going to get is more suffering. Dukam aptam, o que você vai ter, é mais sofrimento. Over 50 years, we can see that we don't need to tell people to be renounced if they're able to do so in a healthy way. Nos últimos 50 anos, a gente pode ver que você não precisa forçar as pessoas à renúncia se eles entendem como eles podem se beneficiar. They do it naturally. Eles renunciam naturalmente. We have seen that if we don't tell people how to live in a healthy, respectful way, a gente vê que se a gente não falar para as pessoas para viver uma maneira saudável e respeitosa, that they'll default to something that's toxic, lazy, and abusive. Que eles vão cair numa coisa que é tóxica, preguiçosa e abusiva. So if you have a real renunciate, like in the example of Kardama Muni in the Bhagavatam, então, se você tem um verdadeiro renunciante, como Kardama Muni no Bhagavatam, they'll be able to manifest a mansion and a beautiful wardrobe and lots of sensual experiences for their wife.
eles terão o poder de manifestar uma mansão suntuosa, um guarda-roupa maravilhoso e várias experiências sensuais para sua esposa. And they themselves will be unaffected. E eles mesmos não serão afetados. What we see instead mostly in our society is men who are embarrassed that they can't do that. O que a gente vê geralmente na nossa sociedade são homens que não são capazes de prover essas coisas, não se sentem capazes. And so they take this cheap escape route and pretend like they don't want to. Então eles tomam essa rota, esse escape barato e eles pretendem que eles não querem. Rejecting something is a way to show your interest in it. Rejeitar uma coisa é uma forma de mostrar o seu interesse por aquilo. It's a way to possess something that you want but you can't have. É uma forma de possuir algo que você deseja, mas não tem. If you think about the way small children behave, especially young boys, Se você pensar na maneira como as crianças se comportam, particularmente os meninos, when young boys see someone that intimidates them, somebody that's smarter, somebody that's better at sports, somebody that has something they don't have, what they'll do is make fun of them. quando eles percebem que alguém tem algo ou faz algo melhor do que eles, por exemplo, se destacar em esportes, coisa assim, eles pretendem que eles eles fazem gracinha. So there's some smart guy who may have studied for 40 years a particular topic and become an expert. But because of one joke that one guy makes, that smart guy can be made to look like a fool. Então, assim, sob esse prisma, né, pode ter uma pessoa um homem que é super capaz, ele é um intelectual, ele estudou por 40 anos, né, e por causa de uma piada, ele pode parecer um tolo. And everybody in the room laughs at the guy's joke and now thinks less of the brilliant man who dedicated himself for 40 years. E todo mundo ri da piada que uma pessoa fez e pensam menos sobre essa pessoa que é brilhante e todo o trabalho que ele desenvolveu em 40 anos. But that joke was actually a sign of insecurity, that man is threatened by this other person's brilliance, and because he's not willing to dedicate and engage like that, he has to tear it down instead. Mas, na verdade, esse tipo de piada é uma manifestação da insegurança dessa pessoa, porque ele não se sente capaz ou disposto a fazer o mesmo esforço que o outro, então ele ridiculariza o brilhantismo, a genialidade dessa pessoa. So the men in our society who speak heavily about the subordinate position of women and how they should be ignored and how we shouldn't give in to their emotional ideas and desires are actually the men who are most insecure and incapable of caring for women. Então, os homens na nossa sociedade que subjugam as mulheres, né, e que, assim, colocam para baixo todo o lado emocional das mulheres, são os mais inseguros e os mais incapazes de estar em contato com essa própria aspecto deles mesmos. But because they're presenting this easy way to look powerful, like the man who made a joke and made everybody laugh, and now everybody's better than someone who dedicated themselves to a field of knowledge for 40 years. When we put renunciation first, it's an easy way to look realized, easy way to look powerful, but we see the result is just insecurity and disappointment. Então,
Da mesma forma como essa pessoa que faz a piada com alguém que é super qualificado, né? A pessoa que está enfatizando a renúncia, ela vem desse mesmo sentimento de insegurança. E na verdade, não capacita a pessoa. The last part of what you said. So when someone is doing that same dynamic of, tearing down, to Yeah. joke, so then that leads to an Well, incapacity of... when somebody is doing that, it's a sign that they want that thing, but they're not willing to work hard for it. And so they're taking a lazy way. And that laziness always leads to resentment, always leads to anger and frustration. Ok. So, então, da mesma forma, isso é aquela mesma dinâmica que a pessoa quer aquilo, mas não está disposta a fazer o esforço requerido para adquirir aquilo. Então, isso leva a frustração e disappointment e sentimentos ruins. Frustração e sentimentos ruins. Is there anything else you think we should discuss? Nita, tem mais alguma coisa que você gostaria de discutir? Krishna Sneha, because you and I are the only ones in the call now, so Oh, yeah. okay. Oh, she's coming back. Oh, okay, I'm here. No, I'm here. Ok, ele estava me perguntando, só porque ele estava me perguntando se tem mais alguma coisa que eu acho que acharia interessante. I heard I'm here. I have something. Yeah. No, I just gave you guys the main spot, but I'm here. Come on. Yeah. Okay, cool. Yeah, I want going on that same streamline you're entering. I think it would be interesting to discuss the impact of those who are experiencing those kind of dynamics. For example, the children that are growing up in that environment and witnessing that, what kind of impact in their psychology, in their... Very good question. Krishna Sneha está falando para ele, será que você pode falar o impacto nas crianças que crescem nesse tipo de ambiente? Ok? Vamos lá? Ok, you can talk. We have 20 people live. 20. They're very happy and they're very happy. They're attentive. They have one question only, no questions. They just listening. Okay, let's go. What happens to the children? Let's go back to the Simpsons. O que acontece com as crianças? Vamos voltar lá para os Simpsons. In The Simpsons, there's two main children, Bart Simpson and Lisa Simpson, the boy and the girl. Yeah. Nos quadrinhos do Simpson, tem duas crianças, né? O Bart Simpson, que é o menino, e a Lisa Simpson. Yeah. So for Bart, for the boy, he rebels. He's bad. Então, Bart, ele é um rebelde. Ele se rebelia, né? There's no meaning to the world, and he tries to undo everything. He's always trying to make trouble. Então, as coisas não têm sentido no mundo e ele está sempre tentando desfazer ou destruir as coisas. And Lisa, she tries to be the best person she can be. E Lisa, ela faz um esforço para ser a melhor pessoa que ela pode ser. But internally, she feels completely hollow. Mas internamente, ela se sente completamente vazia. This is what I see in our devotee children practically also. Isso é praticamente o que eu vejo nas nossas crianças devotas. Generally speaking, the boys come to rebel and they decide life is just kind of about enjoying your senses, staying kind of peaceful, but there's no real opportunity for something meaningful. Então, geralmente os meninos, eles se rebeliam e eles entram num processo de sentir assim que, na verdade, o que eu quero mesmo é desfrutar dos meus sentidos
e estar em paz, né? Levar uma vida pacífica, mas há uma falta de uma perspectiva de algo maior. And our young girls, they often look like very good devotees for a long time, but at a point there becomes a crisis internally because they feel like what they've been trying to serve is actually very hollow when they come to realize that as women, they're not respected or cared for in the ways that they're supposed to be. Então, e com as nossas meninas, elas se esforçam por muito tempo para serem esses modelos, né, de ideal. E só que chega um ponto em que elas realizam que isso que elas estão tentando servir traz um vazio, por quando não há verdadeira proteção e respeito e honra de quem elas verdadeiramente são. And for both, the parents are always trying to force upon the children Krishna consciousness to make themselves feel better. E os pais, então, nesse cenário, eles estão sempre tentando forçar a consciência de Krishna nos seus filhos, como uma forma de se sentirem melhor com a sua própria responsabilidade. And the children can feel that insecurity, that their parents don't even trust themselves. So how can we as their children trust them? Então, as crianças, os filhos, eles sentem essa insegurança nos pais, de que eles mesmos não sabem quem são, tipo assim, e aí como eles podem estar, guiando os filhos, né, seus filhos. Healthy family and society is a ladder of trust that's supposed to lead up to Krishna. Então, uma família saudável numa sociedade é como são degraus de uma escada que supostamente nos levam até Krishna, né, até Deus. But in many cases, that ladder is broken in our communities. Mas em muitos casos, essa escada ela está quebrada na nossa comunidade devocional. This is why so many otherwise well-intentioned parents didn't respond appropriately, even as they heard about cases of abuse towards children in our society. E esse é o motivo pelo qual muitos pais eles não conseguem ter uma resposta adequada quando apropriada, quando eles escutam sobre abuso de outras crianças dentro da nossa sociedade. Because it was too scary to face what that meant about their own Krishna conscious practice. Porque é muito assustador considerar o que isso significa dentro da própria prática espiritual deles. It was easier to force their children to stay in a situation that looked Krishna conscious. Foi mais fácil forçar os seus filhos a ficarem numa situação que aparentemente é consciente de Krishna. Than to start examining their own understanding and coming to a place of real Krishna consciousness. Do que ter uma observação, uma investigação honesta, né, de como chegar assim da sua própria estado na consciência de Krishna. Very deep. Thank you. We are going to this chat now. A gente vai para o chat agora, tá bom? Eu só queria fazer um comentário, só rapidinho sobre o que ele falou. Just a quick comment about what you just said, you know. Vou fazer um comentário rápido por o que você falou. Yeah. So it's about authenticity. Eu vou falar sobre autenticidade. Authenticity is such an important expression, like such an important feeling for anyone. Autenticidade é muito importante para qualquer pessoa. And oftentimes we feel like being our authentic selves is not accepted, is not good enough, is not. Muitas vezes ser a gente mesmo não é aceitável, não é bom o suficiente.
And you know, and we reflect that, you know, we mirror that to our children. E aí a gente mostra isso para esses nossos filhos. Yeah, and we kind of, you know, force them and expect them to be like this model of something that we don't even know exactly what it is. E a gente quer forçar os nossos filhos a ser uma coisa que a gente nem tem certeza do que é, mas a gente quer que ele seja alguma coisa que não é a pessoa. Instead of encouraging them and supporting them and being an authentic expression of themselves, and then connecting that to devotional service. Ao invés de dizer para ele, você pode ser você mesmo, e aí conectar você com o serviço devocional. Eu queria... a gente podia perguntar para ele isso. Before we're going to the chat, we could ask you this question. We could let you speak about that. Connecting this with the fetish of renunciation, I think this is very appropriate, like a lack of authenticity. Please, can you please give some words to us about that? Eu falei para ele que nós vamos falar sobre autenticidade conectado com o fetiche da renúncia, né? Por causa que eu estou perguntando isso, pessoal, porque a sociedade, não é, tem essa coloca a renúncia como a coisa mais importante, e aqueles que não conseguem, os caídos, eles vão para o casamento. Ou se você não consegue, né? Então a gente tem essa ideia, o que força os pobres dos homens. Por isso que eu não sou feminista, porque eu não acho que só a mulher sofre. Eu, Nietzsche Kishore Dasa, como sankirtaneira, vejo que todo mundo está sofrendo, e vejo que os homens também estão sofrendo muito. Isso faz todo mundo sofrer, e tem muita pressão com relação aos homens. My comment to them, Deva Madhava, is that I said, the reason I'm not feminist because I see that everybody's suffering, and the man is also suffering. This pressure that the man gets, that you have to renounce, because renounce is just like here, and if you accept marriage, you just couldn't make it, man. Like you are, whoa, you hopeless. Second class. So this is what I said in Portuguese. So can you please you tell us about that? Thank you. Thank you. I use the word fetish specifically because it's a word that has a sexual connotation in English. Eu usei a palavra fetiche, porque muito particularmente porque essa palavra ela tem uma conotação sexual dentro da língua inglesa. So the irony is that these people who are promoting false renunciation are enjoying sex. Então, a grande ironia é que essas pessoas que estão promovendo a renúncia falsa, eles estão desfrutando de sexo. By pretending to be averse to it. Pretendendo estarem pretendendo estarem contrários a isso. But ironically, it's all they can talk about. Mas, na verdade, é só o que eles sabem falar a respeito. It's all they focus on. It's all they see in everyone's world. É só no que eles focam, e é só o que eles conseguem ver ao redor deles mesmos e nos outros. And Krishna doesn't recommend that kind of engagement with sex life. E Krishna não recomenda esse tipo de engajamento com a vida sexual. To use your word authentic, in Bhagavatam, we see a word often, sadhava. Para usar a sua palavra autêntico, né? No Bhagavatam nós vemos uma palavra sabhava. Sadhava. Sadhava. Yeah. We hear the word sadhaka all the time. Nós escutamos a palavra sadhaka todo o tempo. And we think of a robot who does things when they're supposed to be done, the way they're supposed to be done, is a good sadhaka, waking up early, chanting their rounds, reading Bhagavatam, following principles, sadhaka. E nós pensamos, e a gente tem essa ideia de que quase como uma pessoa robótica, né, que faz tudo que tem que ser feito em um determinado momento, acorda cedo, canta sua japa, lê, assim de uma forma
automatizada. But the Bhagavatam asks us to be sadhavas, which Srila Prabhupada translates time and again in the Bhagavatam as being a thoroughly honest person. Mas o Srimad Bhagavatam nos pede que sejamos sadhavas, que significa, e isso aparece muitas vezes no Bhagavatam, e Prabhupada traduz isso como sendo uma pessoa completamente honesta. So there is an intimate relationship between honesty and real sadhana. Então, existe uma relação muito íntima entre honestidade e o sadhana. Once Arjuna was honest, then his natural propensity to shoot arrows became a sadhana. Uma vez que Arjuna foi honesto, quando Arjuna foi honesto, ele desenvolveu a sua verdadeira habilidade de lançar uma flecha. E aí se tornou isso sadhana, seu sadhana. But if he tried to do good yogi sadhana away from the battlefield, mas se ele tentar fazer um sadhana de yogi longe do campo de batalha, then he would have been disconnected from Krishna. então ele teria sido desconectado de Krishna. Yes, Nitya Kishore. Okay. Before, when I speak in English, you translate, Sneha? Before we continue, I have a question related to that. Do you think, because we are discussing here, and we are trying to, to clear ourselves and to advance by ourselves in progress. Então, antes de você continuar, eu queria falar assim, nós estamos aqui fazendo um esforço, né? Quero esclarecer, porque a gente está tentando fazer um esforço para avançar por nós mesmos, né? Para crescer, para aprender. Do you think this is also leaders' responsibility to stop to misguide people? Because still today, in Brazil, I don't know, maybe in US, still leaders, sannyasis that never married, still making an idea in their classes, telling people that if you don't get it to be a sannyasi or brahmachari, then you get married. Então, você acha que é também responsabilidade dos líderes de estarem adaptando abraçando essa mensagem, essa verdade? Porque a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, muitos líderes que nunca se casaram, que ainda transmitem essa mensagem de que se você não conseguiu ser um sannyasi, então você, né? Arjuna didn't ask Bhishma to come over to his side. Arjuna não pediu a Bhishma para vir para o seu lado. And it was uncomfortable for him to accept the responsibility of aiming arrows at Bhishma. E foi muito desconfortável para ele assumir a responsabilidade de apontar uma flecha para Bhishma. But he did eventually, and that's what each of us need to do. Mas eventualmente ele fez. E isso é o que cada um de nós tem que fazer. It's not my business to tell a sannyasi what to do or not to do. Não é o meu negócio, não é a minha responsabilidade falar para um sannyasi o que ele tem ou não tem que fazer. Nor do I think they'll listen or care. E também eu não acho que eles vão ouvir ou se importar. But I don't have to agree with what they say, nor do I have to encourage others to listen to them. Mas eu não tenho que concordar com o que eles falam e nem encorajar outros a ouvir esse tipo de coisa. Well, I totally agree and hope, because our process is descending, that the leaders become sensitive to the things that we're talking about right now. Eu sinceramente espero que, porque nós estamos num processo descendente, né? As instruções vêm de cima, que os líderes se tornem sensíveis a esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui. But even if they don't,
we still have to be responsible to it because it's the truth. Mas mesmo que eles não assumam essa responsabilidade, nós temos que assumir, porque é a coisa certa a fazer, a ser feita. Thank you, Prabhu. So let's go to the chat, to the questions. So I'm speaking in English and you speak in Portuguese, ok? Ok. Então agora nós vamos para o chat. Agora nós vamos verificar o chat, as perguntas lá. Ok. Primeiro, muito obrigada, boa noite, obrigada. Por favor, não esquece de compartilhar, dá like no YouTube, tá bom? E sempre segue a gente por muitas outras entrevistas. Olha, Navina Nirada, ele vai vir falar com a gente aqui no Falando Francamente, tá bom? Navina Nirada Prabhu. Não perde esse, tá? Ok, so the first question is, everybody's praising and they're very happy. They're telling this is very relevant. Ok, tá todo mundo muito feliz com a entrevista. Tá todo mundo louvando, praising. Elogiando. Boa. E dizendo que é muito relevante. Dizendo que é muito obrigada. Ok. E aqui o Aduaya tá dando tchauzinho para você, viu, Sneha? Hare Krishna, Prabhuji. Hari. Maurício Almeida, he's asking, ISKCON could invest more to show that the marriage is not a loss, but yes, a phase that helps in the development, in the spiritual development, when both follow their duties in a healthy way? Is a question. Aí vou ler, tá, Sneha? Porque fica melhor para você. Não, a ISKCON não deveria investir em mostrar que o casamento não é uma perda de tempo, e sim uma etapa que ajuda no desenvolvimento espiritual, quando ambos cumprem seus deveres de maneira saudável? Boa. It seems like the question is, what could ISKCON do to help this understanding be more clear for people? Is that kind of the question? Será que a pergunta é o que a ISKCON pode fazer para tornar esse entendimento mais claro para as pessoas? Yeah. Essentially, we're still living, the ideal ISKCON person is still stuck in the version from 1973. Desafortunadamente, a pessoa ideal na ISKCON ainda está presa a um mundo lá atrás, em 1973. O critério do que é uma pessoa ideal dentro da ISKCON. And this is bad for us, and it's bad for ISKCON. Isso é ruim para a gente e é ruim para a ISKCON. Because the temples of ISKCON will never have enough room to hold all the people that Srila Prabhupada and Mahaprabhu want to come to the movement. Porque os templos da ISKCON não têm lugar para acomodar todas as pessoas que Chaitanya Mahaprabhu e Srila Prabhupada querem. So we have to upgrade our understanding of what it means to be a part of the community. Então a gente tem que ajustar, upgrade, adaptar, elevar Yes. a nosso entendimento do que significa ser parte da comunidade. And stop thinking that only when somebody lives in the temple and is dependent, then they are surrendered. A palavra era atualizar. A gente precisa atualizar o que significa ser parte da comunidade e não só assim a pessoa vir e se render a um templo. Actually, só um minuto, ela perdeu. Parar de pensar que renúncia e rendição significa viver no templo. Isso ele falou. Certo. Can you translate?
Yeah, sorry. Yes, go Done. ahead. I did. Yeah, yes. Oh, I see. Okay. The way ISKCON should think of itself is as a university, and the best sign of a university is how many people it successfully graduates. A ISKCON deveria pensar em si como uma universidade. E a medida de sucesso para uma universidade é quantas pessoas se graduam nessa universidade. The sign of a good university is that it makes so many successful people who can live their own life independently. O sinal de sucesso de uma universidade é o número de pessoas que se graduam e conseguem ter uma vida bem-sucedida independentemente. This is what ISKCON doesn't understand yet. É isso que a ISKCON ainda não entende. That we want people to leave their sense of dependence on ISKCON. Que a gente precisa que as pessoas abandonem esse sentido, esse sentimento de dependência da ISKCON. So that they can go out and be powerful examples of bhakti in their own life all over the world in all different layers of society. Então, para que eles possam seguir com a sua vida e se tornarem bem-sucedidos em tudo que eles fizerem, em todas as partes do mundo, em qualquer camada social. But as long as we continue to think that the best time, the only time to celebrate is the 1973 idea, then most people will always feel like failures and never be able to go out and really share Krishna consciousness. Mas enquanto a gente ficar preso a esse sentimento, essa ideia de que um devoto bem-sucedido, um membro da sociedade bem-sucedido, é aquela ideia lá de 1973, a gente não vai conseguir pessoas que sejam bem-sucedidas, que possam serem parte da sociedade e espalharem a consciência de Krishna de várias formas. Wow. Thank you very much. Very good. Então, tem os comentários aqui. Eu vou falar os comentários só para o... tem uma pergunta também, não é? Só para o Deva Madhava saber. Well, we have a comment here from Adriana. She said, unfortunately, in our movement, I see men completely with no structure financially, emotionally, and with so many masks is very scary. My question is, well, we don't have to translate because here is in the chat, but I will, because maybe somebody is not in the chat. Okay? Infelizmente, no movimento vejo muitos homens completamente desestruturados, e financeiramente, emocionalmente, e com muitas máscaras, é bem assustador. Um comentário. My question for you is, this is very much Latin America. Okay, it's also in America, in US? Yes. Yes. Anita Kishore, isso também... Só um pouquinho, just a minute. A Anita Kishore perguntou se isso também... isso é um cenário na América Latina, mas ela perguntou para ele se isso também se reflete nas comunidades nos Estados Unidos, por exemplo. E ele falou que sim. Ok, Prabhu, go on. So the sad irony is that the movement treats the men like women and the women like men. Então, a triste ironia é que o movimento trata homens como mulheres e mulheres como homens. So to surrender means to become dependent in this really ugly way. Então, se render significa... Pardon me, to surrender means... Sorry, I missed that. To surrender means to become dependent to the institution. Se render significa ficar dependente da instituição. And so our men are taught to turn off their
natural intelligence and their natural initiative. Então, nossos homens são ensinados a desligarem a sua inteligência natural, inata, e sua iniciativa. They're told to be a good, successful devotee means to not think and not to strive. Então, eles são ensinados que ser um bom devoto significa não pensar e não fazer esforço. Except towards whatever they're told directly by some authority over them. Com exceção do que eles forem, do que lhes for dito por uma autoridade superior a eles. And then they're celebrated for just being obedient. E então eles são celebrados por serem obedientes. But this cuts off the natural male dynamic that's meant to be healthy. Mas isso desconecta o homem da sua natureza, of his natural... Dinâmica, natureza. Da dinâmica, yes. Da dinâmica de serem geradores, né? Empreendedores. Yeah. When they get into a relationship with a woman, they don't have anybody there telling them what to do. Então, quando eles entram numa relação com uma mulher, eles não têm ninguém lá falando para eles o que eles têm que fazer. And they're very intimidated by her because they don't understand her experience. E eles se sentem muito intimidados pela mulher porque eles não têm essa experiência. And so then they crumble back to this very shallow idea of being a good devotee means being poor and dependent. Então eles desmoronam, eles se despedaçam de volta para essa ideia de que, tipo assim, um devoto bem-sucedido significa não ter nada, ser destituído. Meanwhile, the girls have been mistreated and neglected their whole Krishna consciousness. And if they've survived, it's because they've been so determined and faithful individually. They've had to find their own healthy way. Então, ao mesmo tempo, as mulheres foram completamente negligenciadas e abandonadas praticamente toda a sua vida na consciência de Krishna. E they have been neglected and then, sorry, what? What is The environment for women hasn't been good. So if a girl has stayed around, it's just by her own strength and determination. Então, o ambiente, né, não foi bom para as mulheres. Então, se elas ainda fazem parte, é simplesmente por causa da sua força e dedicação. So then the two of them get together and the girl is totally disappointed because she's more masculine than her partner. Então, quando eles se juntam, a mulher fica desapontada, frustrada, porque ela é mais masculina do que o seu parceiro. And then the boy is totally embarrassed and the thing falls apart. E o homem fica totalmente embarrassed. Como que fala, Nitya? Envergonhado. Envergonhado. Uhum. E aí a coisa se desfaz. The only solution is that the boys, the men, have to discuss exactly what we're talking about today. A única solução é que os homens precisam discutir esse tipo de assunto que nós estamos conversando aqui hoje. They have to admit the toxicity of the old ideas. Eles precisam admitir a toxicidade das velhas ideias. And work individually to break out of them. E trabalhar individualmente para se libertar dessas ideias. If a man is not living on his own and making his own money, he has no business entering into a relationship. Se um homem não está vivendo independentemente e gerando seu próprio dinheiro, né, ele não tem motivo para entrar num casamento. Except in the rare circumstance where he's coming from a cultured family and he has a career prospect already, but he's still living at home with his parents.
Com exceção de uma circunstância em que ele venha de uma família muito educada, onde ele tem uma perspectiva de uma carreira, né? E ele ainda esteja morando com os pais, mas ele já tem, tipo assim, um futuro encaminhado, digamos assim. Girls have to resist the temptation to try to come and rescue these broken boys. As mulheres precisam resistir à tentação de resgatar esses homens quebrados. Fracassados. Como? Fracassados. Fracassados. Ok. And you have to wait until you see that these men demonstrate some level of maturity. E precisam esperar até que esses homens eles desenvolvam um certo nível de maturidade. I have not seen it work out once that an immature boy comes together with a capable girl and they don't eventually break apart. Eu não vi funcionar uma vez que um homem, um menino, um homem imaturo entre num relacionamento com uma mulher capaz e eventualmente esse relacionamento não se desfaça. I do have to go in just a few moments. I'm sorry, I'm up against another time spot. Yes, yes, sure. Thank you. We're almost finishing. You can answer very quick the question, and then of course. One question, how Sure. to protect our children? Uma pergunta, como proteger nossas crianças? By protecting our women. Protegendo nossas mulheres. The discussion around protecting children is continuing to ignore the violence against our women. When our women are protected, they will naturally protect our children. But because our women haven't been protected, they haven't been able to protect our children. And therefore our children have suffered so much abuse. Então, essa discussão com relação à proteção das crianças, né? Ela passa por essa questão importante pelo fato de que nós não protegemos nossas mulheres. Então, quando as mulheres são protegidas, elas naturalmente protegem seus filhos também. Mas quando as mulheres não são protegidas, então gera todo tipo de problema. E aí a gente vê esse tipo de questão de abuso das crianças, né? A falta de proteção às crianças. Children are protected by women. Women are protected by men. Men are protected by guru. Gurus protected by God. That's the natural system. And talking about protecting children without talking about protecting women is more violence against children, more violence against women. Então, as crianças são protegidas pelas mulheres, as mulheres são protegidas pelos seus esposos, os esposos são protegidos pelo guru, guru é protegido por Deus. Então, esse é o sistema natural. A gente entrar numa discussão de violência e abuso contra as crianças, sem falar na proteção às mulheres... Não, entrar numa discussão em como proteger as crianças, sem falar como proteger as mulheres, é mais violência. É mais uma violência, mais uma forma de violência. Ok. Então, a gente passou aqui, we are out of the timing. There are some only comments there that people can check later. Então, a gente passou do horário, tem alguns comentários ali, vocês podem checar depois. Então, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada, Krista Sneha, pelo seu serviço valioso. Thank you very much, Deva Madhava Prabhu, for your time. And we hope to see you again here and also in our committee, National Brahmanas Committee, to talk to us more directly and share with us your realizations. You're all very kind. Thank you for your patience. Krishna Sneha, especially, you did a wonderful job keeping us all glued together. Thank you. Thank you, Prabhuji, for sharing. Pode traduzir. You can leave, Deva Madhava. You can leave. We are going to translate here. Go, Ranga. Since you want to go. Okay, thank you. Sneha, você pode traduzir a última coisa que ele falou? Você lembra? Não.
A última coisa que ele falou que eu lembro foi a questão da violência, né, das crianças, sem falar sobre... Ele falou, muito obrigado pelo convite, obrigado por manter esse canal, obrigado por me convidar, foi um prazer estar aqui com vocês, foi isso que ele falou. E, claro, né, a questão foi muito bem colocada, a questão de proteção às crianças, né, que é mais violência, porque está ignorando a maternidade, está ignorando as mulheres e está ignorando a função principal da mulher, que é a maternidade, e como gerar a próxima civilização, que é super, super, super mega valioso, muito importante, é como se ela fosse um terceiro, não é para ser considerado. É isso que é a violência. Eu achei interessante como ele fez essa conexão das várias pecinhas, né? Assim, por exemplo, se a gente pensa no quebra-cabeça, se a gente quer formar uma figura completa, essa figura no quebra-cabeça ela é formada de várias partes. Todas as partes são importantes. Se você não tem uma pecinha do quebra-cabeça, a imagem não está completa, né? Então, esse entendimento de que dentro de qualquer sociedade, todos os membros têm a sua função, têm a sua parte e todos cumprem um papel importante. No momento que a gente desvaloriza, né, a gente desempodera uma parte, a gente já mexeu com a estrutura toda, o equilíbrio de toda a estrutura, né? Então, eu achei muito, muito interessante essa colocação. Ele falou que o modelo ainda é de 1973. O que mais me assusta é ver sannyasis, gurus sentados na sana, falando essas coisas que trouxeram tanto sofrimento para famílias, mulheres, não é? E hoje na Escom Brasil, não é? Na comunidade, as pessoas com 50 anos, 55 anos, 60, eles ainda têm medo de se expressar. Como, a pergunta é, que a gente chegou nesse nível de relacionamento humano? Outra coisa importante que eu tirei desse compartilhar do Deva Madhava foi a questão assim, quer ver, dos filtros, dos nossos filtros pessoais. Você lembra quando ele estava falando que porque quando a gente é condicionado de uma certa forma, a gente cresce num certo contexto cultural, até antes da gente se tornar devotos, a gente vem de todo um contexto cultural, certo? De família, de comunidade mesmo. Então, quando a gente começa a ler o Bhagavatam, a gente está lendo através dos nossos filtros pessoais. Nossos filtros. Não é que a gente nem tá lendo exatamente o que o Bhagavatam está falando. A gente está filtrando através dos nossos das nossas próprias condicionamentos, né? Psicológicos, culturais, emocionais, tudo isso. Então, quando as pessoas elas estão expressando um certo entendimento, muitas vezes esse entendimento está sendo dos Shastras, está sendo filtrado por questões pessoais. Questões pessoais. Questões pessoais. Questões pessoais e culturais. Muitas pessoas não tomam o tempo de fazer o trabalho interior que a gente estava falando também. Ele falou sobre isso. Sim, de desconstruir essas crenças falsas, né? Bom, eu queria fechar aqui falando uma coisa muito importante que às vezes a gente não observa. Que ele falou, a Krishna Sneha acabou de falar, olha, a gente está lendo o Shastra com uma lente, e aqui na Índia, os indianos leem um Shastra e passam isso como uma lente também. E essa lente é a pior de todas, que é a lente do islamismo. Depois que você pega profundamente, eu estou aqui na Índia há 13 anos, você profundamente começa a analisar o que está acontecendo e você quer ir na raiz do problema. E quando aqui na Índia você fica pensando, mas se cultura védica é X, o Gopala Champa fala Y, o Srimad Bhagavata, 10º canto, fala assim. Se Krishna pensa assim sobre as mulheres, se ele é assim, por que os indianos pensam assim? E aí quando você vai, e aí é tão coberto que ninguém vê. Mas quando você vai fazendo a pesquisa, você vai pesquisando e aí você chega no Islã. Anular Shakti,
anular a questão feminina, sabe? Curva, não é? Cabelo, sorriso, voz nem se fala. Ideias, talentos, isso tudo vem do Islã, que influenciou a Índia 755 anos. Prabhupada não tinha essa ideia porque era uma pessoa védica, então entendia toda essa dinâmica. Ele veio para o Ocidente com a questão na cabeça de Krishna e dos Vedas e de ocupar todo mundo de Chaitanya Mahaprabhu. Quando, a primeira vez, de acordo com a biografia de Prabhupada, muitas biografias, os devotos vieram para a Índia, eles observaram como as mulheres eram tratadas. E aí eles trouxeram a dinâmica do relacionamento indiano para dentro da ISKCON. Foi quando eles falaram bem assim, Jamuna, não senta na frente, perto de Prabhupada, senta atrás. As mulheres têm que ficar atrás. Uau! A Lisa desapareceu, mas que herança desfavorável, né? Desafortunada. Porque, uau, isso não... Eu acho que o que ela estava falando é um reflexo do patriarquismo, do sistema patriarcal, né? Que aniquilou a força feminina, Shakti, como ela falou, que isso me faz lembrar o que a Deva Madhava estava falando mais ou menos desde o início da conversa dele, né? Sobre essa questão da insegurança do masculino, né? Perante o feminino. Então, por falta de experiência e realização mesmo dos seus próprios processos internos, né? Porque eu acho que até essa questão do masculino, de ser o provedor, de estar, né? Ser o aspecto dentro da sociedade que é encarregado de manter, de prover, sabe? E a luta, eu acho que isso desconecta os homens de estarem em contato com o seu aspecto feminino também, que é a sensibilidade, que é, né, toda essa questão mais sensível mesmo, mais sutil. Enfim, fiquei sozinha aqui. Gente, fiquei sozinha, não sei o que aconteceu. Acho que ela caiu lá e eu não sei como... deixa eu ver se eu descubro aqui. Eu queria deixar as minhas reverências para todos vocês, para toda a comunidade Vaishnava. Voltou! Desculpa, caiu aqui. Então tá, mas muito obrigada por segurar da onda aí, Sneha. E a gente vai acabar Valeu. aqui, porque a gente já bateu 1h47 de conversa. Eu estava agradecendo a todo mundo, né, oferecendo meu pranams, e eu queria te agradecer também, Nita Kishore, pela oportunidade de fazer parte desse serviço que eu considero, assim, super importante e necessário. Essa iniciativa, assim, uau, eu sou muito fã. Obrigada. Hare Krishna. Oh, Hare Krishna. Te vejo depois. Bye, bye.